você acha que já viu de tudo, sempre há algo que surge na internet pra surpreender a gente, né? Essa imagem que vem circulando na web chocou vários internautas ao redor do mundo. Quer entender um pouco mais sobre essa história? Então, continua no vídeo, mas antes, deixa o seu like, manda um comentário bolado aqui embaixo e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Desde 2011, os cidadãos de Illinois, nos Estados Unidos, vêm relatando o aparecimento de figuras humanoides aladas pela região. Porém, tudo ficou ainda mais intenso quando em 2017, várias dessas figuras foram avistadas em diversas partes da cidade, inclusive no aeroporto internacional de O'Hare. Esse avistamento em específico chamou muita atenção, já que um funcionário do aeroporto veio a público falar sobre o caso e disse ter visto a criatura com seus próprios olhos. O funcionário, que não quis ser identificado, afirmou ter visto 3 grandes criaturas negras de aproximadamente 2 metros de altura perto do estacionamento do aeroporto. As figuras ficaram encarando ele quando o mesmo estava em um grupo com outros 3 funcionários do local que também presenciaram o ocorrido. O grupo teria visto o momento exato de que uma das criaturas abriu suas grandes asas e voou em direção ao céu de uma forma muito impressionante. As outras figuras seguiram o companheiro e fizeram o mesmo, deixando um som estridente que ecoava por todo lugar. Ainda segundo o relato do funcionário, após o estranho acontecimento, um carro da segurança do aeroporto chegou até eles, de forma muito abrupta inclusive, e um dos supervisores do local foi na direção do grupo para conferir se eles não haviam gravado e nem tirado foto de nada. Ele pediu para que eles lhe entregassem os celulares e os ameaçou, dizendo que se eles não obedecessem, eles teriam que falar com seus supervisores. Além disso, eles também disseram que eles não poderiam contar nada a ninguém e que se fizessem isso, seriam demitidos. Eles obedeceram tudo o que foi dito, porém, o caso não terminou aí não, viu? Eles foram revistados 2 vezes e seus telefones foram confiscados por um tempo. Além disso, eles ficaram sabendo que o mesmo aconteceu com outras pessoas que também presenciaram fenômenos tão estranhos quanto o que eles viram acontecendo naquele mesmo local. Ele também disse que algumas pessoas chegaram a ser demitidas ou afastadas do emprego para que não houvesse risco de qualquer informação vazar para o público. O que parecia é que os avistamentos dessas criaturas ali humanoides voando ali por perto do aeroporto não seriam alguma novidade para as autoridades locais. Isso porque, segundo testemunhas, já houveram mais de 12 aparições no local desde 2019. Porém, essa não teria sido a primeira vez que uma figura com essas mesmas características rondavam aquela região ali dos Estados Unidos, porque também haviam relatos de aparições semelhantes a essa, datadas de 1950, em outras regiões do país. Mas quem é essa criatura e o que ela quer de nós? Bom, eu vou tentar explicar isso pra você agora. Através do relato do funcionário do aeroporto, os norte-americanos identificaram todas as características como sendo do misterioso Mothman. O Mothman, que na tradução para português seria algo como Homem-Mariposa, é uma figura sobrenatural, meio humanoide, que tem grandes asas pretas e faz um som meio que animalesco. É muito assustador mesmo, família. É capaz de deixar qualquer um arrepiado de medo, tá? As aparições do Mothman são antigas e datam desde 1959. Após a esposa de um médico ter relatado ver uma figura alada sobrevoando sua casa em uma tarde aparentemente normal. Diversas outras pessoas começaram a afirmar que viram o mesmo acontecer com elas, principalmente entre os anos de 1966 a 1967. Um aninho ali numa região chamada de Point Pleasant, na Virgínia Oeste. O caso mais famoso aconteceu no dia 15 de novembro de 1966, quando 2 casais de jovens estavam passando de carro por uma fábrica abandonada. Os 4 avistaram uma criatura que, segundo eles, parecia humana, mas não era. Ele tinha mais de 1,80 m de altura, possuía grandes olhos vermelhos que os deixaram hipnotizados de tão penetrantes que eram. Esse transe aí só passou quando a figura começou a se mover em direção a eles, que rapidamente entraram no carro e fugiram. Quando eles acharam que tudo tinha acabado, o pesadelo foi ficando cada vez pior, porque mesmo após a fuga, os jovens conseguiram ver que a figura estava parada em uma colina, só olhando para eles. Quando eles chegaram em um determinado ponto da estrada, o ser misteriosamente abriu suas asas grandes e começou a perseguir eles, mesmo eles estando a uns 160 km por hora, família. No desespero, eles repararam que a figura não batia as asas como outros animais
animais que eles conheciam e parecia que estava meio que flutuando no céu acima deles. Depois da perseguição frenética, os 4 foram até uma delegacia e relataram tudo o que viram pro xerife local. Porém, eles não foram os únicos, porque pouco tempo depois, no dia 21 de novembro do mesmo ano, um homem identificado como Richard West ligou para a polícia afirmando que uma figura alada estava sentada no telhado da sua casa. E as suas características, pasmem meus queridos, batiam com a figura relatada pelos jovens. Outro relato sobre uma criatura humanoide perseguindo pessoas tanto a pé quanto de carro foram relatadas à polícia também, o que claro acabou criando um pandemônio por toda a cidade, né? Como os relatos batiam uns com os outros, a população começou a chamar a misteriosa figura de Mothman, nome pelo qual é chamado até os dias de hoje. Segundo a criptozoologia, que é o estudo de espécies animais avistadas por poucas pessoas, as aparições do Mothman estão sempre ligadas a futuros desastres, como se fossem meio que um presságio, um aviso ali. Por conta disso, existem muitas coincidências entre a aparição de Mothman com diversos avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos. Por exemplo, você lembra quando eu falei que entre 1966 a 1967 muitas pessoas avistaram o Mothman em Point Pleasant? Pois bem, foi nesse mesmo período que diversas pessoas relataram também terem visto discos voadores aparecendo no estado de Ohio. As pessoas que supostamente viram o Mothman foram interrogadas pela polícia, que descobriu que não havia motivo nenhum para que elas mentissem, já que eram consideradas pessoas honestas e tinham uma boa reputação na vizinhança. Com isso, os relatos sobre o Mothman foram ganhando mais credibilidade pela cidade e causando um alvoroço entre os cidadãos. Porém, as aparições começaram a perder força após 1969. Quase mais ninguém falava sobre o caso, o que fez com que muitas pessoas pensassem que o Mothman não passava de um delírio coletivo da cidade. Porém, nas décadas seguintes, houveram aparições do Homem-Mariposa em outras regiões do país, como em Nova York, por exemplo. Até o momento, claro, nós não podemos afirmar que os Homens-Mariposas realmente existem, já que ninguém conseguiu provar que os casos são verdadeiros. Por conta disso, algumas pessoas acreditam que o Mothman só aparece para pessoas sensíveis ou então videntes. Outros acham que é só mais uma história fantasiosa, enquanto outros acreditam que eles sejam apenas uma criatura que ainda não foi descoberta pela ciência. Seja como for, o Mothman é assunto até os dias de hoje e continua presente no imaginário popular do povo americano, através das suas representações em várias séries e filmes de TV, por exemplo. Inclusive, se você conhece a série de TV chamada Arquivo X, tem um episódio dedicado a ele, tá? Além disso, muitas pessoas acreditam até hoje que as aparições dos Homens-Mariposas estão interligados de alguma forma com eventos marcantes da história da humanidade, como o terremoto da cidade do México em 1985, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e também as Torres Gêmeas em 2001. O avistamento mais recente do Mothman aconteceu no Alasca, mais especificamente no Vale Mendenhall de Javnu. Ele foi relatado pelo grupo Javnu Community Collective, que fez uma postagem no Facebook contando ali sobre o caso. A testemunha disse ter visto um animal muito diferente, não era nada parecido com outro que já tinha visto na vida e que suas características batiam com as características do tão famoso Mothman. Independente de ser verdade ou não, o Mothman virou uma figura misteriosa que vive rondando o imaginário dos norte-americanos, que continuam, claro, dando histórias sobre o tão assombroso ser. Mas e você? O que é que você acha dessa história toda? Acredita que essa criatura é real ou acredita que apenas surgiu por um delírio coletivo de uma cidade inteira? Não esquece de deixar seu comentário, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até lá. Valeu!